Olá, meus amigos da segunda série, tudo bem com vocês? Estamos voltando aí para mais uma aula. Hoje vou dar continuidade nos focos de tensão da África, capítulo 5, frente A. Nas aulas passadas nós fizemos um panorama, geográfico, histórico, político e econômico sobre o continente africano, e agora a gente dá ênfase sobre os conflitos em si dentro desse continente, São várias as tretas, são vários os conflitos, e nós vamos focar em alguns aqui, Um continente que apresenta grande quantidade de riquezas, uma diversidade uma diversidade religiosa, um continente que veio de uma colonização europeia, que vai, a partir dessa colonização europeia, vai dar origem a diversos conflitos, um continente que hoje passa por um processo, vou abrir aspas aí, de um novo imperialismo, já que Estados Unidos, China crescem a cada ano, tem sido crescente os interesses pelos recursos naturais da África, especialmente o petróleo, o gás natural, Aí vai somando aquelas divergências religiosas, culturais, étnicas, as fronteiras artificiais que existem na África, e vai levando esse continente a diversos focos de tensão, Alguns com uma certa estabilidade já, outros que ainda encontram-se em andamento. Legal? E o primeiro que nós vamos estudar aí é o Sudão, tá bom? O Sudão, um paizinho aí da África, Pessoal, o Sudão, olha só, ele faz fronteira a norte aqui com o Egito, com a Líbia, nessa porção aqui, aqui, se não me falha a memória, é Chad, Congo, Uganda, Quênia, eu acho que é isso, e o Mar Vermelho aqui. São os principais que a gente precisa saber. E aqui está o Mar Vermelho, a única saída aí, desse país para o continente, tá bom? O Sudão, pessoal, ele vai representar aí um retrato fiel do que nós falamos, do que nós temos falado esse tempo todo aqui do continente africano, tá? É um país, nós vamos, aqui no caso estão dois países aqui, nós vamos focar numa outra região que tem aqui chamada Darfur, que vai ser palco da nossa outra aula, que também está no Sudão, essa porção aqui, mas eu vou falar com o país como um todo, daqui a pouco vou falar da divisão dele, tá? Mas é um país multiétnico, composto por muitas etnias, composto por etnias nômades, que vão atravessar fronteiras nacionais, por diversas religiões aí, ou seja, com diversos recursos, que vão ter interesses aí por diversas nações do mundo, em interesses locais, e portanto vamos ter também aí diversos conflitos neste local, tá bom? O Sudão, pessoal, ele é palco aí de uma das mais impressionantes crises humanitárias da história do planeta nos últimos tempos, da atualidade. É um país composto aí por pelo menos 19 etnias, e essas etnias se dividem em quase 600 subgrupos. Pra vocês terem uma ideia, são falados mais de 100 dialetos dentro desse país. E o Sudão, nós vamos caracterizar aqui ele por dois conflitos, tá bom? Ele tem uma história aí entre dois conflitos, entre essa porção norte que está em amarelo e essa porção que está achurada aqui,
que será o Sudão do Sul, que vai constituir um país aí. Tem ainda um terceiro conflito, que nós vamos falar na outra aula, que fica nessa porção aqui, ó, não está marcado aqui, mas chama-se Darfur, tá? Nós vamos falar disso em um outro momento. Pessoal, então é importante vocês saberem que nós temos duas grandes guerras civis sudanesas, né? Uma de 1962 até 1972, que é a primeira guerra civil sudanesa, e a segunda guerra civil sudanesa de 1983 até 2002, algo bem recente. A primeira guerra civil sudanesa, né, durou 10 anos, 62 a 72, ela aconteceu no contexto aí do ditador Ibrahim Aboud, que comandava o Sudão, era um país só, e ele tentou fazer um processo, né, uma tentativa de islamização da porção sul do continente. Porção sul que sempre foi mais pobre, porção sul que tem uma religião, apesar do Sudão como um todo ter uma religião predominantemente islâmica, né, mas existe uma divisão dentro do islamismo, tá? O Sudão aqui, essa parte norte, predominantemente é um islamismo sunita, e aqui embaixo os islamitas que tem aqui, ou os muçulmanos que tem aqui, são xiitas. Aqui prevalece sobretudo negros, né, africanos que não têm a cultura árabe, como na porção norte. Nós temos aí na porção sul muitas pessoas, uma população que tem aí uma religião animista, né, que é chamada aí, ou seja, que não se reconhece como pertencente ou que tem a mesma cultura da porção norte. E durante essa primeira guerra civil, o ditador Ibrahim Aboud, ele tentou fazer um processo de islamização do sul, tá bom? Claro, isso irrompeu em conflitos, com mortes, com disputas, e terminou em 72, quando o Ibrahim ele assinou um acordo, tá? E nesse acordo ele dava certa autonomia para a porção sul, tá? Ele dava uma autonomia política, uma divisão relativa que foi colocada no território, né? No qual aí ele autorizou o sul a ter algumas leis específicas, ele autorizou o sul a ter diferentes políticos, diferentes regimentos, mas todos, claro, né, submetidos à capital aqui, Khartoum, né, que fica aqui nessa porção aqui, ó. Khartoum fica mais ou menos aqui, que é a capital do Sudão, né? Então dava uma certa autonomia, mas eles estavam submetidos ainda ao governo central. Ok, e essa paz durou até 1983, tá? Quando rompeu no Sudão a Segunda Guerra Civil Sudanesa, tá? Esse segundo conflito, pessoal, ele eclodiu da seguinte maneira: de um lado, nós tínhamos aí a Frente Nacional Islâmica, tá? A Frente Nacional Islâmica, que representava a porção norte do país, e enfrentou a porção sul, que se chamava Movimento de Libertação do Povo do Sudão, e alguns outros rebeldes que tinham no sul aí. Então essas duas frentes entraram em choque. Já lembra, né, que eles tinham assinado um acordo de paz no passado. Então o Sudão já tinha uma certa autonomia e eles queriam agora a total autonomia. E eles acabaram entrando em conflito. Estou falando tudo errado, né? A Frente Nacional Islâmica representando o norte e o Movimento de Libertação do Sul representando aí o sul, tá? Um conflito, pessoal,
de uma tragédia gigantesca, tá? Nós tivemos aí mais de 2 milhões de mortes nesse conflito, 400 mil refugiados para fora do Sudão, 400 mil pessoas que tiveram que largar sua casa e ir para outros países, e mais de 4 milhões de desabrigados, ou seja, um conflito de ordem, sim, catastrófica para um país que eu não preciso dizer que enfrenta há muito tempo uma pobreza gigantesca, ok? Pessoal, bom, esse conflito teve aí, né, depois de 20 anos de conflito, em 2005, os dois grupos, tanto do norte como do sul, eles resolveram assinar uma previsão de um plebiscito. Bom, acontece que a guerra aí durou de 83 a 2002, ela encerrou com um acordo de paz, né? E nesse acordo de paz o norte falou o seguinte: tudo bem, estou reconhecendo aí essa autonomia do Sudão do Sul. Vamos marcar em 2005 uma previsão de um plebiscito, não sabemos como vai ocorrer ainda ou quando vai ocorrer. Vamos marcar, né, em 2005 uma previsão de um plebiscito separatista. E aí assim foi firmada uma paz entre a parte norte e a parte sul, tá bom? E esse plebiscito ocorreu em 2011, tá? E em 2011, então, foi feito o plebiscito oficial e a população, se não me falha a memória, 60% da população votou para a separação dessa porção sul da parte norte, criando então um novo país, tá? O Sudão do Sul. Já começou sendo país e categorizado como um dos países mais pobres do mundo, tá? E o interessante, pessoal, que o resultado final desse referendo, né, lá em 2011, foi aceito pelo presidente sudanês da época. O presidente sudanês é Omar al-Bashir, tá? E ele aceitou a criação aí de um novo país, que era o Sudão do Sul. E, na época, a ONU, os observadores internacionais, os outros países, eles temiam que, que isso não iria ocorrer, que ele ia pegar o plebiscito e rasgar no meio lá, não aceitar, e o pau ia quebrar. Porque esse al-Bashir, ele... aliás, ele está até hoje no governo, né? Ele tem passados aí, um passado meio tenebroso, sabe? Com vários crimes na região, alguns crimes aí de guerra, sabe? Então, esse al-Bashir, ele configura como uma figura histórica e uma figura internacional não muito querida, sabe? Então, a sociedade olhou com certa desconfiança, só que ele aceitou, né, esse plebiscito, né? E muita gente fala que ele aceitou o plebiscito porque a época que foi realizado, o Sudão ele configurava aí na lista dos Estados Unidos como aqueles países que abrigavam terroristas. Aí ele aceitou isso, né, mostrando que ele estava bonzinho, para ver se os Estados Unidos tiravam o Sudão da lista de terroristas, né, e saíam aqueles embargos econômicos com que faziam o país ficar cada vez mais pobre, tá? Algumas curiosidades aqui. Ok, o país foi criado em 2011, lindo, maravilhoso, já começou como um país mais pobre do mundo. Percebam uma coisa aqui nesse mapa. O Sudão do Sul, quando foi repartido, né, as reservas de petróleo que eram até então do Sudão, ficou no Sudão do Sul, que elas ocupam essa região aqui. Entretanto, as refinarias, os trilhos aqui, né, as ferrovias que vão levar o petróleo até o porto daqui do Sudão, ficam na porção norte. Então, muitos especialistas dizem que o Sudão até conseguiu a sua independência, né? Mas ele continua dependente economicamente de quem? Do norte. Porque o norte controla
toda a produção, a extração e o preço do petróleo das reservas petrolíferas do Sudão do Sul, porque o Sudão do Sul é tão pobre que ele não consegue extrair, ele não consegue fazer o refino, ele não consegue transportar e acaba dependendo do norte para isso. E aí o norte acaba taxando e o Sudão do Sul se tornando cada vez mais dependente da porção norte. Então, apesar de independente, o Sudão do Sul continua dependente economicamente do norte. Outro fato que é importante nós falarmos aqui é em 2013, entre 2013 e 2018, coisa recente, rompeu uma nova guerra civil no Sudão do Sul. Um país que tinha acabado de se tornar país em 2011, 2 anos depois rompeu uma guerra civil nessa porção aqui. Por quê? O presidente acusou o vice-presidente de tentar dar um golpe para tomar o poder dele. E aí o vice-presidente foi destituído do cargo dele. E aí ele criou, o vice-presidente, já que ele foi destituído, ele criou um movimento rebelde para tirar o presidente do poder. Ou seja, o vice-presidente tinha negado a tentativa de golpe, foi destituído do cargo e tentou dar um golpe. É África. O vice-presidente tinha negado que tinha tentado dar um golpe, foi tirado do poder, criou um movimento rebelde e tentou dar um golpe. Tá? Ou seja, guerra entre o movimento rebelde, que representava o vice-presidente, e o exército, os militares, que representavam o presidente. Tá? Essa guerra, mais de 1 milhão de mortos em 2 anos de guerra, em 5 anos de guerra, desculpa, 2013 a 2018, em 5 anos, mais de 1 milhão de mortos. Tá? Acabou em outubro de 2018 com um acordo de paz aí entre o presidente e o vice-presidente. Tá bom? Pessoal, na próxima aula eu vou falar um pouquinho com vocês dessa região aqui da Darfur, que é uma das regiões também que é uma das maiores crises humanitárias que nós temos no planeta, é essa região que fica na porção norte aqui do Sudão. Tá? Não é Sudão do Norte, tá? Aqui o mapa só está representando assim, é apenas Sudão. Tá? Existe o Sudão do Sul e o Sudão. Mas olha esse vídeo que eu separei para vocês aqui, do SBT Repórter. Esse vídeo é dividido em 4 partes e eu separei apenas a primeira parte aqui, é bem curtinho, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando do Sudão aqui. Então acompanha comigo. Vamos lá? Interesse nas outras reportagens, me fala que eu passo o link depois, tá? No restante da reportagem. Boa noite. Com tanto sofrimento, dividido e tomado por um conflito tribal de décadas, o Sudão tem muito a esconder. O SBT Repórter de hoje revela a batalha de uma multidão de refugiados, fugitivos de guerra para sobreviver. Mostra o clube da luta sudanês e os bichos maltratados num mercado secular. E nos leva também a um outro lado desse território africano. O Sudão é o país das pirâmides, da fé muçulmana e suas mesquitas, de uma justiça muito mais rápida que a nossa. Isso quando a lei que prevalece não é a das ruas. Sofrimento, miséria, guerra, o inferno na terra.
Um acordo de paz foi assinado em 2005, mas assim é a vida em Darfur. Este é o maior campo de refugiados de Darfur. 75 mil pessoas vivem aqui desde 2004. Ele é chamado de Otache, uma referência à cidade de onde a maioria dessas pessoas fugiu. Muitas crianças nasceram aqui. E agora a gente vai mostrar a história de uma dessas famílias. É seu Hawazi quem cuida dos 2 netos. Os meninos perderam a mãe para a guerra. Ele espera a situação do país melhorar para poder voltar para casa. Apesar da nossa insistência, não fomos autorizados a mostrar a casa dos refugiados. Aos poucos, entendemos por quê. Apenas 75% da comida necessária tem sido entregue por aqui. E existem 2 explicações diferentes para isso. A ONU diz que o governo do Sudão impede a entrada de alimentos enviados pela comunidade internacional. Já o governo do Sudão diz que a ONU não entrega tudo para causar uma revolta no campo de refugiados e criar um problema para o governo. Nesse jogo de empurra, quem passa fome são eles. Em julho de 2011, depois de um plebiscito, o país foi dividido em Sudão e Sudão do Sul. A guerra civil de décadas deu espaço, então, para uma batalha pelo petróleo. Em março, o ator e diretor George Clooney fez um protesto em frente à Embaixada do Sudão, em Washington, nos Estados Unidos, para denunciar a crise humanitária no país africano. Acabou preso, mas chamou a atenção do mundo. Segundo a ONU, mais de 650 mil pessoas sofrem com o conflito entre rebeldes do Sul e o Exército do Norte. O resultado é a ampliação da miséria. Comida, água, roupas, sapatos, tudo precisa ser doado. Essas pessoas vieram parar nos campos de refugiados para fugir da guerra, que teve seu pior momento em 2003. Muitas não voltaram porque tiveram as casas destruídas, outras porque se sentem seguras aqui. Para provar que a cidade é segura, o governador de Darfur nos convida para um passeio. No caminho, uma paradinha. Mesmo com a aparente descontração e toda a simpatia, percebemos que este é um lugar em conflito permanente e logo perdemos nosso anfitrião de vista. O governador aqui de Darfur acabou a caminhada, está indo embora. Ele fez essa caminhada para mostrar que a cidade é segura e de que ele não corre nenhum risco, mas olha a segurança dele, ó. Voltamos às ruas. À noite, o perigo aumenta. Confrontos isolados entre tropas do governo e de rebeldes ainda acontecem por aqui. As noites são marcadas por um rigoroso toque de recolher que começa agora, à meia-noite, e só termina às 6 horas da manhã. A partir deste momento, ninguém, exceto o exército ou a polícia, pode andar nas ruas de Darfur. Essas são as noites em Darfur. A polícia faz patrulha o tempo inteiro, o exército também, e de repente eles aparecem em grande quantidade. Olha só. Estão fortemente armados. Carros têm metralhadoras.
Estão pedindo para não gravar os policiais. Tipo, falou que é proibido ficar à noite, né? Filmando. Eles partem novamente, mas o que voltam em minutos. Tá fazendo o quê, né? É a noite inteira assim. Olha só. Eles vão e voltam a noite toda. Virou a metralhadora pra cá, né? Sabemos que qualquer mal entendido pode nos colocar numa situação delicada. É um pássaro atento que nos apresenta a manhã seguinte em Darfur. Estamos novamente sob o sol do Sudão. E logo nas primeiras horas do dia, testemunhamos um acontecimento raro. A inauguração de um pequeno hospital é motivo de festa. Para comemorar, nativos mataram uma vaca no meio da rua. Pedaços do animal foram distribuídos para o povo. Cultura é algo a guerra e suas consequências tem um responsável. Segundo o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, o presidente do Sudão foi o causador de um genocídio. Aí, ó, que eu falei com vocês. Ele é acusado de armar guerrilheiros para exterminar todos que lutavam contra o governo, principalmente muçulmanos de origem africana e cristãos. O presidente do Sudão é um homem que se esconde. Omar al-Bashir é um ditador que já entrou para a história como o único presidente em exercício a ter a prisão decretada por crimes de guerra. Depois de tomar o poder num golpe em 1989, Omar al-Bashir foi eleito presidente do Sudão em 2010. Descobrir por onde ele anda só em cima da hora. Fomos atrás dele. Acabou aí, pessoal, porque a reportagem é muito longa, ela tem mais de 1 hora, mas isso é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aí do Sudão, o que eu estou falando sobre os conflitos e os problemas da África. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre Darfur, tá bom? Uma região ainda do Sudão. Tchau para vocês, até semana que vem.